Pessoal, queria pedir sua ajuda. Curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Vamos ajudar o conhecimento a chegar ao maior número de pessoas. E não se esquece de ativar o sininho. Bons estudos. Então, os impulsos determinantes da mente. Sobre os mesmos alicerces referidos, aqui ele está falando, né, gente, vamos pegar o parágrafo anterior, só para a gente pegar a continuidade, do que ele está falando aqui. Ele fala assim, da mesma sorte possuímos funcionando automaticamente, né? Lembra, a secretina, a tiroxina, a adrenalina, a luteína, a insulina, foliculina, que são hormônios gonadotrópicos, né? Que ele fala, e unidades outras entre as secreções internas, à guisa de aceleradores e excitantes, moderadores e reatores, transformadores e calmantes das atividades químicas nos vários departamentos de trabalho em que se subside o estado fisiológico. Lembra disso? A gente conversou a respeito? Tá? Então ele fala assim, sobre os mesmos alicerces referidos aí, surpreendemos ainda as enzimas numerosas como a pepsina, isolada por Northrop, né? Bioquímico. Hein? Bioquímico. Ele é bioquímico. O Osmar estudou. Eu já li. Tá vendo? Olha lá, ó. E vocês entenderam o que ele falou? Quem que é a Northrop? Bioquímico. Ele é um bioquímico. Norte-americano. O meu não tem rodapé, não. Tá vendo? Ó, não vou mudar de livro. Tá vendo? E a catalase definida por Von Euler. Quem é Von Euler? Biologista sueco. Aí tá todo mundo estudado, sabido agora, né? Tanto quanto outras muitas que a ciência terrestre gradualmente saberá descobrir, estudar, fixar e manobrar com vistas à manutenção e defesa da saúde física e da integridade mental do homem no quadro de merecimentos da humanidade. De vez que guardem bem esse pedaço aqui, que nós vamos voltar a falar sobre ele agora, tá? Sem terminar o parágrafo. A hora que ele fala assim, ó, tanto quanto outras muitas, que a ciência terrestre gradualmente saberá descobrir, estudar, fixar e manobrar com vistas à manutenção e defesa da saúde física e da integridade mental do homem no quadro de merecimentos da humanidade, de vez que todos os estados especiais do mundo orgânico, inclusive o da renovação permanente das células, a prostração do sono, a paixão artística, o êxtase religioso e os transes mediúnicos são acalentados nos circuitos celulares por fermentações sutis, aí nascidas através de impulsos determinantes da mente, por ela convertidos nos órgãos em substâncias magneto-eletroquímicas, arremessadas de um tecido a outro, guardando a faculdade de interferir bruscamente nas propriedades moleculares ou de catalisar as reações desse ou daquele tipo, destinadas a garantir a ordem e a segurança da vida na urdidura das ações biológicas. Então vamos pegar esse parágrafo aqui, porque tem um outro parágrafo, depois a gente emenda nele. Mas vamos tentar entender esse pedaço aqui do que diz para nós?
Então ele vem falando aí, né, das enzimas numerosas. Qual que é o efeito dessas enzimas em nosso organismo? Que ele vem nos falar aí nesse parágrafo. O que elabora as enzimas? Como que elas funcionam? Para que nós temos isso no nosso corpo? Para que elas foram elaboradas no decurso dos séculos? Algumas enzimas são utilizadas até para fazer a parte de absorção alimentar, né? Para desintoxicar o nosso corpo. Então, o nosso corpo libera algumas enzimas para fazer esse tipo de processo. Então, veja, o André está nos trazendo aí uma função primordial de sistema enzimático, né? Fala aí alto para todo mundo, André, levanta e vira para trás, ali que o pessoal não te ouviu. A enzima ela tem ação, principalmente na parte estomacal, né? Para ajudar a digerir os alimentos, para fazer parte de absorção, parte metabólica do nosso corpo, né? E eliminar algumas toxinas que o nosso corpo libera. Entende? Isso já é um processo automático em nós, né? E quem coordena isso? Quem que coordena esse sistema enzimático? A mente. A mente. A mente é quem? O espírito. Então veja bem, esse processo ele funciona automaticamente no nosso organismo. Mas esses processos que são automáticos, né, nós como espíritos imperfeitos, nós comandamos eles, isso não está incrustado no nosso corpo, porque nós ainda não conseguimos comandar ele, é uma dúvida que eu tenho. Olha a pergunta do Flávio, a pergunta muito pertinente. Fala lá para todos, Flávio, de pé aí, para o pessoal. Eu não consigo levantar, ah, tá bom. Mas fala aí bem alto para todos. Eu fico em dúvida se esses processos automáticos, como o controle da enzima, né, e coisas até mais nítidas como a respiração, né, se o nosso espírito que comanda, porque nós somos imperfeitos e não conhecemos todas as funções do nosso corpo. Eu fico em dúvida se a ordem vem do espírito ou se está no automático do corpo. Então vamos rememorar ali essas funções todas, né? De que André Luiz vem nos falando do automatismo. Lembra lá no momento que nós falamos lá atrás do automatismo das células? São processos de automatismo criados para funcionar automaticamente em equilíbrio, não é isso? Mas o André Luiz nos fala uma coisa extraordinária, que todo esse processo ele é conduzido pelo espírito, pela mente, pelos processos de merecimento que o espírito traz. Merecimento é o quê? Porque o espírito fez boas coisas, então ele está recebendo boas coisas? Nós entendemos merecimento de forma diferente, não é assim? Então vamos imaginar assim, olha, o rio tem seu curso automático, não tem? A nascente começou lá e ele foi formando um curso natural, não foi? Bom, se eu deixar aquele curso existir naturalmente e ele vai elaborando o seu canal, ele vai abrindo o canal e vai nas redondezas dele, vai nascendo árvores para que mantenha as suas margens intactas, não é isso? Ele está no processo automático, não está? Ali a água desce, está seguindo e vai seu curso. Mas aí nós chegamos lá e nós desmatamos a lateral. Não é isso? A água não está seguindo o seu automatismo do mesmo jeito? Porque ela tem uma força, ela desce e segue seu curso. É um automatismo. Mas o que eu fiz com ela? Eu modifiquei o curso dela. A massa, ela colapou lá e levou a terra e ficou mais largo o curso. E
Não é? Então, vamos pegar aqui a situação que o André nos trouxe do processo enzimático estomacal. O processo da elaboração é a mesma, ele existe para aquilo, aquela enzima existe, ela foi formulada no decorrer dos milênios para fazer aquele papel. Porém, ela está num corpo que eu domino, não é assim? Que é onde eu moro. Então, eu que dirijo todo esse processo. Então, ela deveria funcionar muito bem, não é assim? Porque eu estou sempre em equilíbrio, não estou? Não na terra. Eu estou sempre bem, nunca estou mal-humorada, nunca estou com raiva, né? Nunca fico brava, ansiosa, não é isso? Então, eu estou sempre equilibrada, não é? Entendeu como é o processo? Então, realmente, o automatismo, ele existe lá. Mas eu consigo alterar aquilo. E quando eu altero, por exemplo, uma ação enzimática do estômago, o que eu vou sentir? Refluxo. Porque tá bom, né? Pelo estudo, seria uma situação que não tivesse influência, né, de situações externas. Ou seja, a ação enzimática. Vou até citar um exemplo que está ocorrendo. Meu tio, ele, por um motivo ou outro, durante 9 dias, ele deixou de ministrar um remédio, ou seja, de tomar um remédio, e tomou um outro, dobrado. E agora ele está, vamos dizer assim, nessa condição, porque foi levado, ele está totalmente descentralizado, vamos assim dizer, e agora ele não consegue reestabelecer a condição normal e está numa visão de barulhos e vendo pessoas, né? E isso eu estou vivenciando já faz uma semana. Ele parou de tomar um remédio. Não, aí descobrimos que ele tinha tomado, porque isso da medicina oficial, né? No caso da Revolução dos Mundos, é como se não tivesse interferência nenhuma. Agora, no caso, existe essa interferência, porque nós conseguimos ver que um determinado medicamento, ele começou a tomar dobrado, e o outro ele deixou guardado. Então, um atrapalhou o outro, e ele fez isso durante 9 dias. Aí a minha esposa viu, foi socorrido. E ele tomava os dois. Tomava os dois. Deixou de tomar um. O outro eu não sou muito bom, mas um é atenolol. Atenolol. O André ele pode saber bem. E Dantal. Um negócio assim. Um é para o coração e o outro é para regular o distúrbio mental. Eu não sei se é atenolol, porque Atenolol é da pressão. Houve essa transformação. E agora ele está, vamos dizer assim, numa condição de visionário, né? Ele fica ouvindo barulhos, ele fica vendo pessoas, né? Agora, essa condição em relação a esse processo, tem alguma coisa que pode ser ou a parte enzimática da coisa, esse negócio ficou à parte, ou seja, por ser uma situação externa na qual exige a parte da medicina oficial, como por assim dizer, no meio. Em verdade, está tudo ligado. Vamos imaginar assim. Eu sou espírito e estou vivendo num corpo físico, não é isso?
O corpo físico, ele é matéria física e precisa ser tratado como tal. Então, ele tem a interferência da medicina para tratar a parte física. Por que que eu preciso da medicina para tratar a parte física hoje? Por que que eu preciso? Porque nós não conseguimos, né, com o pensamento. Adquiriu, né, problemas, né, ao longo do tempo. Porque nós temos dois fatores dentro de nós. Nós temos a questão que a Neuza está trazendo aqui para nós, né? Eu vou fazer aqui assim, né? Então, nós temos aqui guardado dentro de nós toda a nossa história que a gente ainda não conseguiu se desvencilhar. Então, lembra que nós falamos outro dia dos atavismos? Que esses atavismos são coisas que nós trazemos dentro de nós, que eles são impregnados e nós ainda praticamos aqui na nossa realidade. Então nós não conseguimos ainda nos desvencilhar. E isso fica influenciando toda hora, desaguando no nosso organismo. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês a respeito disso. E o outro processo que nós ainda não temos elevação. Então nós ainda não temos condições espirituais que nos dá condições de dirigir esse corpo físico em total equilíbrio, porque eu não tenho 100% do equilíbrio. Então eu preciso do remédio que atua nesse corpo físico e ajude-o a funcionar naquilo que eu não consigo fazer, ou que eu dou avarias para ele. Então isso que está guardado aqui, olha, ele vai desaguando nesse corpo físico através desse sistema que nós já vimos aqui anteriormente, eletromagnético, e que vai atuando no nosso corpo físico, formatando enfermidades ou desarmonias orgânicas, necessitado depois de vir a medicina com seus medicamentos e atuar no nosso organismo para tentar equilibrar. Mas tem medicamentos, e muitos deles nós vamos sempre falar sobre isso, né? Dos efeitos colaterais. Tem um medicamento que eu tomo, mas ele interfere em outras coisas. Então, por exemplo, nós temos aí, quando nós falamos do nosso açúcar no sangue, né, no nosso corpo físico, tem uma razão, porque nós precisamos ter açúcar ali na medida certa. Se a minha taxa de açúcar baixar muito, eu vou passar a ter visões. Tá? Alucinação. São visões mesmo, alucinações, porque mexe, na verdade, com compartimentos do cérebro que o equilíbrio resguarda. Então, todas essas coisas que o André Luiz falou aqui, secretina, tiroxina, adrenalina, luteína, insulina, tudo isso que nós temos dentro de nós, ele gera equilíbrio. Então, nós temos uma taxa de gordura em equilíbrio. Nós temos uma taxa de açúcar em equilíbrio. Tudo ali é necessário para a funcionalidade de todos os órgãos que a gente tem, para funcionar em equilíbrio, para nos dar saúde, que André Luiz nos fala aqui, olha, destinadas a garantir a ordem e a segurança da vida na urdidura das ações biológicas. O que é as ações biológicas? O funcionamento orgânico, não é isso? Bom, então tudo isso em equilíbrio mantém a nossa saúde física e mental. Por que mental? Ora, se eu, espírito, eu que sou a essência, eu atuo no meu organismo através desse mecanismo cerebral, e eu aqui, olha, estou falando com o meu corpo através daqui. Então, tudo que está em equilíbrio, que eu gero equilíbrio aqui, gera equilíbrio orgânico.
e gera saúde aqui. Mas o que desagrega aqui também vai desagregar a funcionalidade cerebral, que é onde eu me manifesto. Eu dependo do meu mecanismo cerebral para atuar no organismo físico. E qualquer coisa que desarmoniza as faculdades cerebrais, vão afetar a minha atuação no corpo físico. Não é isso? Então, muitas vezes, quando a pessoa está internada, ela está tendo visões, está vendo isso, ela vê barata, vê isso, aquilo, outro, na verdade, ela está com baixa de alguma coisa no organismo que está afetando a funcionalidade normal do cérebro, que é onde se manifesta o espírito. Em relação à serotonina, por exemplo, que é uma substância que controla a parte emocional, né? Sim. Quando tem uma alteração muito grande, é o estado depressivo, né? A pessoa... E o Osmar está lembrando aqui, mais uma vez, conforme o André Luiz nos falou ali atrás, todos esses hormônios, né, eles na verdade têm uma função predominante no nosso organismo no controle das nossas emoções. O espírito, o corpo tem que estar em equilíbrio para que o espírito se manifeste ali em equilíbrio também. Senão, o espírito passa a ter, na verdade, dificuldade de lidar com o seu organismo, com a casa que ele habita. Entendeu? Ficou claro isso? Por exemplo, a pessoa que está fazendo tratamento para alcoolismo, quando interna, ele fica sem tomar álcool e aí começa a ter visões, ele bicho na parede, tal, né? Ele tem que lutar com aquilo até o organismo se estabilizar. E geralmente não se tem o equilíbrio ou a paciência para isso, né? E essas visões que as pessoas têm de bichos, essas coisas, elas existem de fato ou são coisas que estão na nossa cabeça? É uma pergunta bastante interessante, Danúbia. O que vocês acham? Quando as pessoas estão vendo bicho na parede, a gente fala assim, é loucura. O que está acontecendo com elas nesse momento? É só uma criação da mente? Por que aquilo ali está lá? Uma coisa está desarmonizada, né? Não, eu acho que é influência dos espíritos. Tem a parte da mediunidade também. Não existe uma fragilidade do espírito, e aonde ele pode ceder, vamos dizer a palavra ceder, essa fragilidade, e terceiros não com intenções nobres aproveite dessa situação, desse processo no qual ele está passando? Vamos lá, o Flávio, vamos juntar tudo isso. Você falou que tem 3 coisas também. Não, assim, eu imagino que possa ser 3 coisas. Primeiro, memória de vidas passadas. Segundo, realmente você está vendo alguma coisa, você está sentindo de uma maneira superficial o mundo espiritual. E terceiro, imagens do inconsciente que estão ali guardadas da atual encarnação mesmo. Imagino que possa ser essas 3. Que gera medo, né? Deixa sentir mal. Aqui a Neuza falou o processo, a chave dessas imagens. Quem aqui não tem medo de barata? Quem não tem? Quem não tem medo de barata? Então a maioria tem medo de barata. Mas se jogar um besouro nas costas de vocês, o que vocês fazem? Quase aprende a voar, né? Entendeu? Tem coisa, a gente é motivado por medos. Mas por que os nossos medos? Nós temos todo um processo de construção ao longo dos milênios daquilo que representa para nós um perigo. A cobra, por exemplo. Tá? Então, tem coisas que nos assombram.
algumas menos, outras mais. Aquilo que nos assombra, quando nós desorganizamos as enzimas, os processos que cuidam do nosso equilíbrio cerebral, então eles vão desatar os nós dos nossos medos. E aí, aquelas imagens do subconsciente, criados no nosso medo, elas vão se projetar. Mas elas são reais, porque são nossos medos. Aquelas imagens existem dentro de nós. O processo de medo, gente, é um negócio tão extraordinário, gerando tudo isso em nós. Nós só vamos perder o medo quando nos tornarmos espíritos puros. Nós só vamos perder o medo quando nos tornarmos espíritos puros. O medo só se perde à medida da evolução, porque ele está ligado às nossas inseguranças, às nossas vivências, mas ele também funciona para nós como um orientador. Funciona como defesa. Defesa, o orientador. Entende? É mecanismo divino em nós o medo. Os acréscimos são das fantasias do que nós criamos dentro de nós. Então nós temos muitas coisas que nós idealizamos, nós imaginamos, e nós vivemos muita coisa na imaginação, né? É por isso que eu joguei para vocês. Imagina jogar um besouro nas costas de vocês. Só de pensar a gente retrai, não é isso? Bom, sabe o que é? Entende o medo, como ele funciona? Então, o medo, como o João aqui nos falou, como o processo que nos protege. Se eu não tiver medo, eu, na verdade, faço tudo que me dá na cabeça e aí eu saio por aí me arrebentando. Não é isso? Os mais antigos colocavam medo na gente. Talvez, como um processo repressor. Porém, isso vai mudar com a nossa maturidade espiritual. Quando eu aprendo a lidar com maturidade na vida, eu não preciso mais do medo para me repreender, para me conter. Então, o medo é um mecanismo divino em nós, não é? Veja a criança, ela sobe, cai, se quebra, esse papai vai machucar, não está nem aí. Ela vai e machuca. Mas a hora que ela começa a experimentar a dor, ela tem medo. Então, o medo, na nossa condição espiritual, é aquele que cuida de nós. Mecanismo de defesa. À medida que nós vamos evoluindo, eu vou sendo mais responsável. Então o medo, ele vai deixando de ter função na minha vida. Esse pessoal que gosta de esporte radical, que sobe montanha sem nada pendurado, que pula de paraquedas sem um monte de coisa, aqueles que desce montanha, pula porque eles roubam igual um morcego. Que camada desses espíritos que não tem medo de nada, gente. Então, mas se... E o medo, onde que está o medo deles? Tem gente que se alimenta dessas aventuras, né? Tem pessoas que se sentem felizes assim, é um modo de experimentar a adrenalina, né, nos desafios. Não tem nada que tem evolução. Não. Nada, desafio. São desafios. Porque produz essa substância, né, a adrenalina. Então, talvez a pessoa seja viciada nessa. Talvez. O Flávio está falando uma coisa aqui que muitas vezes acontece. Nós temos muitos elementos no nosso organismo que a gente se vicia neles.
Por exemplo, quando nós passamos por uma situação de dor, uma situação difícil, né, que a gente precisa enfrentar um momento, às vezes, de perigo máximo, né? O nosso cérebro, ele já no processo automatismo, de automatismo, ele produz, por exemplo, adrenalina, que ele joga na nossa musculatura para que a gente possa se segurar naquele momento, passar por aquela situação difícil. E ele faz isso automático. E aí, vocês já ouviram falar que as pessoas, depois de passar por um processo de angústia, de um período difícil, começam a ter dores musculares? Já ouviram falar? O que acontece? Acontece que para defender-se, para nos dar força, nesse processo automático, o próprio cérebro faz isso. Ele libera adrenalina e outros elementos na musculatura para a gente conseguir segurar aquilo. Passado aquele momento, ele para de fazer isso. Ele para de nutrir o organismo com aquela adrenalina ou aquele outro elemento que faz com que a gente fique forte. Vocês já ouviram falar assim, nossa, se eu imaginasse que eu ia passar por isso, eu morria. Mas como eu estava no meio, eu nem percebi, eu passei. Por causa desses elementos, eles têm essa finalidade no nosso organismo. Só que passado o momento, aí ele volta ao normal, ele para, aí é o momento que nós vamos sentir dor. Por quê? Agora a musculatura volta ao normal e ele não tem mais aquilo que ele estava mantendo. Então ela começa a ressentir a falta daquele elemento. Aí nós vamos ter dor. E aí o que nós vamos fazer? Em vez de a gente deixar voltar ao normal, naturalmente, a gente começa a tomar remédio. Aí a gente começa a sobrecarregar o organismo, fazendo, na verdade, aquilo que a gente não deveria fazer, era só relaxar, a gente voltar ao equilíbrio, deixar experimentar a nossa sensação e voltar ao normal. Que o organismo também vai se estabilizar. Isso é um processo normal. Aí volta toma remédio. Isso. Aí mascara o problema. Mascara. E aí a gente passa, na verdade, a ficar viciado. E o Flávio trouxe isso pra gente. Isso é muito complicado. Aí nós vivemos muitas vezes viciados de alguns elementos que nós temos no nosso próprio corpo. Então a pessoa que se coloca nessa situação, tem claro que os motivos são variados, viu gente, né? Quer dizer que é só isso, a gente está dando uma ideia a respeito, uma das coisas que acontece. Mas a gente passa a viver daquela adrenalina, né? A pessoa fala isso, é uma adrenalina que ela chega ao limite, mas tem pessoas que se alimentam disso, sente prazer nisso. Tá? E dá prazer mesmo, né? Com certeza. Fica bem. Porque ele se alimenta, né, daquela forma. Né? É uma coisa normal. Uma hora isso pode dar uma confusão, um problema. Não, e muita gente acaba desencarnando por isso, né? Esses dias, né, semana passada, o Renan participou de uma prática espiritual. Na verdade, assim, é um encontro consigo mesmo, né? É uma técnica hindu, bem assim, não é primitiva, não é primitiva a palavra, mas ela guarda a sua essência primeira, né, na forma de trabalhar a meditação. E ele participou esses 10 dias e ele tem essa prática tem umas finalidades. A finalidade principal não tem nada de religioso, e nem místico e nem esotérico, não tem nada assim, nem culto, nem nada. Mas é um momento que a pessoa, toda uma técnica que eles fazem para que a pessoa encontre a si mesma, o encontro da alma com ela mesma. Ou seja, a alma vai colocando para fora, liberando todos os pensamentos que ela vai guardando, todas essas coisas que a gente está aqui, ó, e que a gente às vezes nem sabe onde que tem e onde está.
E isso vai acontecendo naturalmente mesmo. Então, os 2 primeiros dias, ele contou das sensações que ele teve. De determinado momento, tem muita ânsia de vômito, dor de cabeça, né, tontura e uma série de coisas. Ele falou, tem pensamento que eu nem sabia que tinha, que aquilo estava dentro de mim, de onde que estava, chegar a avermelhar a pele, até escamar a pele, né? Enfim, foi uma sensação os 2 primeiros dias muito difíceis, porque o processo era isso, era fazer uma catarse mesmo consigo e jogar fora. Bom, passado esse momento, aí vai acalmando, depois de jogar tudo isso para fora, aí a alma vai acalmando, ela vai conseguindo ficar quieta com ela mesma. E nesse processo de ficar quieto, de começar a observar, se entrar em sintonia com o próprio corpo, porque esse é uma das partes, né, de entrar em sintonia com o próprio corpo, ele falou que começava a compreender e sentir uma coisa extraordinária. O pensamento, a hora que desviava, ele refletia em dor na hora no corpo, em alguma parte. Beth, era uma coisa impressionante, como que o pensamento reflete automático no corpo. Então ele chegava nesse momento que assim, a hora que vinha um pensamento que não era para estar ali, ou na hora dava uma dor, uma pontada em alguma parte no corpo, era reflexo instantâneo. E isso que o André Luiz fala aqui para nós. O pensamento repercute nas células. Diretamente. Somente os sentimentos. Tudo que é do espírito, não é? Pensamento é o sentimento, é pensamento. Formula primeiro aonde? Nasce primeiro aonde? Pensamento do espírito. No pensamento. Olha aqui, ó. Aí nascidas através de impulsos determinantes da mente. Por ela convertidos nos órgãos em substâncias magneto-eletroquímicas. Arremessadas de um tecido a outro, guardando a faculdade de interferir bruscamente nas propriedades moleculares. Olha, lembra o que ele falou? Já automático, viu? O pensamento refletia numa dor, num desajuste orgânico. Na hora, era automático, não dava nem tempo, né? Ou de catalisar as reações desse ou daquele tipo destinadas a garantir a ordem e a segurança da vida na urdidura das ações biológicas. Em identidade de circunstâncias, nos traumas cerebrais da cólera e do colapso nervoso, da epilepsia, da esquizofrenia, como em tantas outras condições anômalas da personalidade, vamos encontrar essas mesmas fermentações. Agora vai responder aí a sua questão, viu, Márcio? Em caráter de energias degeneradas que correspondem às turvações mentais que as provocam. Entendeu agora a sua pergunta? Então, o André Luiz, ele vem nos trazendo isso. E uma coisa assim, pra gente, um exemplo, tem o filho de uma amiga, até trabalhadora da casa, hoje ela não tem condições de vir na casa, mas a gente tem se falado sempre. Hoje o filho dela assim está preso, né? Mas mesmo antes, ele vem desde assim a adolescência dele, acabou entrando no uso do crack, né? E aí o que faz? Então, uma das questões que o Márcio nos colocou lá das visões.
Quando nós preparamos a encarnação e nos ligamos a esse corpo físico, ocorre um processo extraordinário na nossa formatação cerebral. A nossa formatação cerebral, ela é organizada para que ela feche, ela lacre as nossas lembranças e principalmente o nosso contato com o mundo espiritual. Então, o nosso cérebro, ele é automaticamente organizado para não nos colocar em contato direto com o mundo espiritual. Nós enlouquecemos se isso for constante. Não tem pessoas que tenham condições mentais de ficar em contato com o mundo espiritual diretamente. Bom, então esses compartimentos são lacrados. Por isso que a gente não vê espíritos, por isso que a gente não fala com espíritos, por isso que a gente não lida diretamente um com o outro. Isso já é próprio para nos garantir o equilíbrio na Terra. É a nossa forma de manter a sanidade mental. O crack, o que ele faz? Ele vai lá nos compartimentos do cérebro e tira o lacre. Fisicamente mesmo. O crack vai lá e afeta as portinhas, se a gente pode se chamar assim, que mantém, que nos isola. Aí o que passou a acontecer com ele? Acontece que ele passou a ouvir vozes direto, né? E lidar, então ele está com o sistema cerebral afetado e acontece que ele fica ouvindo os espíritos conversar normalmente ao redor. Alguém tem paz dessa forma? É um inferno. Por quê? Porque eles não estão falando com a gente, estão falando. Só que a pessoa fica ouvindo. Então, isso é um inferno. Nós vivemos como se fosse um condomínio, né? Os encarnados e os desencarnados. Isso. Cada um. E aí, imagina quando você participa do outro, imagina um prédio que você ouve para um vizinho, aquela confusão, não é? E aí, o que era mais ainda, né? Por exemplo, eu ligava lá para a mãe dele para conversar, e aí ele dizia assim: a Beth ligou para a senhora hoje. Me disseram isso, que ela ligou aqui. A esquizofrenia é a mesma coisa ou não? A origem é o que acontece no... Dentro desse processo é uma variação disso. E ainda nesse meio deve haver a influência de espíritos obsessores. Sem dúvida. Abertamente, né? Qual a explicação então do espiritismo se a pessoa passa por uma situação dessa, de sofrimento, por que da necessidade de voltar ao mundo? Normalmente, uma satisfação vai bem. Se chega nessa situação do crack, quem estudou, quem é da área médica, fala que não sai, é difícil. Então, o cara passa por um sofrimento desse que leva ele a procurar. Mas veja bem. Dependência tão heróica. Ele altera bioquímica. Isso, exatamente isso. Organicamente. Espiritualmente, a pessoa que passa por isso, porque essa. A idade mental regride, né? Eu conheço uma pessoa que estava já na faculdade de farmácia. Aí, depois que teve esse tratamento com esse problema com as drogas, o que aconteceu? Aí ele fez uma redação de uma criança de 8, 10 anos. Afeta muito. A maturidade mental. Voltou. Não faltou, João, dentro da sua questão, em nenhum momento, durante toda a trajetória, todo o recurso para tentar ajudá-lo. Então, assim, tudo é feito em favor do espírito. Com ele assim, mudou com ele. Tem muitos casos dessa forma, muitos casos.
Quando a pessoa, você busca desenvolver esse sofrimento, essa notifica que está ouvindo e a hora que passa o efeito, que fica muito ruim. Eu conheço pessoas que já passaram por internação de 9 meses, várias vezes, ciclo de 9 meses. Não consigo, falou para mim, não consigo. É um poder soberano. Colega do serviço, cara, eu posso uma cifra, não consigo. É maior a vontade. O cigarro ele parou, a bebida ele parou, mas o crack ele consegue. Por que buscar isso? Passa por essa situação. A hora que ele sai do efeito do crack, ele não lembra disso. Eu vou contar assim, rapidamente. Esses dias eu estava lendo um livro, e esse é um caso real, é o relato de uma pessoa, tá? Do espírito. A irmã sentia muita culpa em relação a ele, pela desencarnação dele, que ele morreu de uma overdose, né? Aí ela achava que ela era culpada pela desencarnação dele. E numa conversa, né, num relato espiritual dele para ela, ele fala para ela que ela não tem culpa de nada, que a culpa é dele e não dela, do vício. Mas por que ela se sentia culpada? Porque ela tinha um namorado, ela apresentou o irmão para o namorado e ela não sabia que ele era traficante de cocaína. Então, o irmão acabou enveredando pelo caminho da cocaína, enfim, e acabou desencarnando numa overdose. Mas ele disse o seguinte para ela, que ela não tinha culpa nenhuma a respeito disso, que o culpado era só ele, porque já fazia 3 encarnações que ele desencarnava por overdose. E aí ele tinha trazido para essa vida o compromisso dessa vez de vencer. Era o teste dele, era o desafio dele. Então ele tinha trazido na bagagem dele que nessa existência ele ia conseguir ficar sóbrio, não ia se envolver com a droga. Mas era um teste também pelo qual ele passaria. Ele foi conhecer o namorado dela, ele já estava com mais de 20 anos. Então já estava estabilizado para não precisar entrar na droga. Então era o teste que ele passaria para ele conseguir passar para frente. E ele novamente não venceu. Então, todo o processo que ocorre hoje tem uma história atrás disso. A pessoa não está entrando no vício agora. Muitas vezes ela está recaindo no vício numa proposta de vida que ela trouxe para vencer. E ela não conseguiu vencer. Assim é na questão dos vícios, assim é em tudo. Às vezes nós trazemos um projeto de vida, às vezes não, nós sempre trazemos nosso projeto de vida. E dentro do nosso projeto de vida está justamente formatado em cima de coisas que nós já não conseguimos vencer antes. Então nós estamos numa existência de recapitulação. E viemos porque nos fortalecemos e acreditamos que a gente vai vencer dessa vez. Mas de repente o esquecimento, né, que foi lá organizado pra gente, é porque eu tenho que cair, eu tenho que fazer pelo meu merecimento, eu tenho que fazer pela minha força. E aí, muitas vezes eu não consigo. E o Evangelho, ele é muito claro ao dizer isso. Porque, na verdade, nos falta a força de vontade para poder realmente querer. Estava conversando com uma moça hoje, né? E ela estava me narrando que ela é casada, muito bem casada. E de repente encontrou uma pessoa que era da infância dela, da adolescência dela. E isso está mexendo com ela hoje, né? Então, e ela não consegue deixar de pensar na pessoa. Aí fala assim, por que eu não consigo? Eu falo assim, então vamos fazer a outra pergunta. Você quer?
Você quer parar de pensar? É diferente. Porque o Evangelho nos diz que é querer. E tem coisas que eu desejo, está dentro de mim. É mais forte o que eu desejo do que o que eu quero. Então tem muita coisa que eu não quero realmente. E o vício é uma das coisas que a gente não quer. Teve uma vez, eu estava com um familiar, né? E hoje, graças a Deus, ele venceu essa etapa. Louvado seja Deus. Está bem agora. E um dia eu falei isso para ele. Falei, sabe por que você não deixa o vício? Porque você gosta dele. É igual cigarro. Quem não gosta de cigarro para de fumar. Mas como que é prazeroso você terminar de comer, beber um cafezinho, sem fazer nada e fumar um cigarrinho. Não é prazeroso? É prazeroso. Como é que você vai falar para a pessoa que é uma coisa ruim? Não é. A mesma coisa, beber e ficar com a cabeça meia tonta. Não é prazeroso? Não é? De verdade, gente. A maioria gosta, é prazeroso, a gente fica alegre. Mas na hora é prazeroso, as pessoas ficam felizes. Mas se ele fosse não fosse prazeroso, ninguém entrava no vício. Entendeu o que a Dora está falando? Tudo que é ruim é prazeroso. É igual comida. Quem gosta, você chegar lá na sua casa, tiver um frango assado cheirando gostoso lá em cima da sua mesa e uma salada de almeirão do lado, que você vai comer? Mas você pega qual primeiro? Você vai pegar o almeirão primeiro? Entendeu? Gente, gente, é assim, é próprio nosso, né? Tudo que é prazeroso, né, é difícil de ser largado. É muito difícil. Por que a gente vai falar assim, agora eu vou fazer uma dieta? Segunda-feira eu começo. É assim? Toda segunda é dia de começar a dieta. Aí você olha lá e vê aquelas coisinhas, né? Aliás, gente, segunda-feira na Gordovia tem 3 vezes mais gente. Todo mundo na segunda-feira na Gordovia. Porém, tudo aquilo que a gente gosta é justamente o que é nocivo para o nosso corpo e é o prazeroso. O Renan falou assim que lá nesse local era uma disciplina muito rígida e uma comida frugal, igual o André Luiz nos fala, né? É budismo, não, né? Não é, ele é hinduísmo, né? Hinduísta. É uma prática que chama Vipassana. É uma técnica hinduísta, bem lá da Índia, né? Da raiz mesmo. Aí, ele falou assim, olha, bem frugal mesmo, tá? Aí eu falei assim, que hora que vocês levantavam? Eu falei assim, tocava 4 horas da manhã para levantar. 4h30 começavam as atividades, que eram 11 horas de meditação. Tinha 3 refeições por dia. A janta, 5 horas da tarde, 3 frutas. As expressões. Nós somos o que nós comemos. O professor Hermógenes sempre falou. Mas eu vou Entendeu? 5 horas da tarde, 3 frutas. Nada. 3 frutinhas. 3 frutas para comer. Aí ele falou que nos primeiros dias você passa uma fome daquelas. Por que nós passamos fome? Porque nós estamos condicionados a comer. Porque a hora que a gente vai começando a ficar ansioso, a gente quer comer.
comer. Eu quase acabei com um pacote de biscoito lá em casa já ontem e hoje. Né? Porque a gente lembra alguma coisa, você começa a ficar meio agitado, você fala e come. Tá cheio, mas você tá comendo. E lá ele aprendia a dominar a mente. O espírito dominando a mente, dominando o corpo físico, o cérebro, dominando os impulsos. É o que ele estava fazendo lá. Coitado, voltou 3 quilos mais magro. Claro, mais esbelto. Mas vai ter que passar o contato com o pessoal da dieta aí. Passar esse contato com o pessoal da dieta. Aí, ó. Na verdade é um excesso, né? Claro. Matéria, tá? E outra coisa, viu, gente? Nada de carne, só frutas, legumes, verduras. É o caminho inverso, né? Porque se você fica sem comer, você tem que tirar energia de algum lugar. Então, você vai buscar fora da matéria, né? Sim. Então, é uma forma de desintoxicação, talvez. É uma desintoxicação, né? Porque ele falou assim que escamava a pele, né? E é o processo de desintoxicação mesmo, né? Toxinas, as toxinas vão eliminando. E toda alimentação lá, ela é programada para isso, para tirar toxinas. Mas foi aqui no Brasil esse curso? É, lá em Santana do Parnaíba. É uma vez por ano eles fazem lá. Mas uma notícia muito boa, que em novembro o Renan vai fazer um módulo desse pra gente, tá bom? Não, ele não vai passar por isso tudo, não, é mais brando. É um dia. Viu? É um dia. É bem suave, mas de técnicas assim. O que ele vai trazer pra gente é as técnicas, viu, gente? Mas vai ser um dia de comida vegetariana também. Bem assim, mas não, ninguém vai passar fome com 3 frutinhas só não, tá bom? 4. 3,5 o Mauro tá falando. Também se for uma jaca. Aí. Não é, gente? Tem jeito não. Ó, 3 frutinhos, uma jaca, uma melancia e um melão. Aí eu Mas é só água, melancia é água, melão é água. Aí, ó. Pronto, passa a base de água mesmo. Gente, passamos aí 7 minutos. Semana que vem nós vamos falar desse tema. Leiam esse é um trecho muito pequenino, mas isso aqui é extraordinário. Metabolismo do corpo e da alma. Então, não deixem de ler. Se quiserem mais referencial para esse tema aqui, vocês vão poder ir lá também numa obra de André Luiz, que é Mecanismos da Mediunidade. Tá? Vocês vão poder também ver um pouco desse tema lá, que ele aborda lá para falar sobre a mediunidade nisso aqui, tá bom? Tudo certo, então? Passada, mas é verdade o que eu falei para vocês, viu? Depois a gente vai convidar quem quiser participar com a gente. Eu vou ver se o Wagner e a Abel me emprestam o terracota pra gente fazer lá, né, que é um lugar muito bonito, mas pra gente fazer assim um momento de desintoxicação mental, tá? E encontro consigo mesmo, é muito bacana isso. A gente vai ter momentos assim, claro, não é só, vocês não vão ficar só parados lá, não. Vai ter momentos de troca experiências, tá? Vai ter uns negócios muito bacanas para a gente poder compreender essa relação aqui e a gente sentir um pouco essa relação nossa com o nosso corpo. Tá bom? Vai ser muito bom. Depois eu vou falar para vocês. Assim que eu acertar, eu falo para vocês. Tá bom? Eu passo o convite. Tudo certo? Tudo passa da régua hoje? Então tá bom.